Começa agora o programa Cristão Saudável. Cristão Saudável. Com a apresentação de Jordana Ribeiro. Cristão Saudável com Jordana Ribeiro. Começa agora. Olá pessoal, muito boa tarde para vocês que me acompanham aqui hoje no programa Cristão Saudável. Estamos aqui mais uma vez. Muita gente entrando, já mandando seus comentários. Você que está me ouvindo aí pela web rádio, hoje não estamos com o WhatsApp, mas se você quiser dar uma entradinha no Facebook e manda os seus comentários, as suas opiniões, suas dúvidas, pela live aqui do Santuário Sagrada Família no Facebook, tá bom? Eu já estou aqui com a Neiva, com a Regina, com a Terezinha, com a Sandra, Aparecida, Catarina, Nessi. Muita gente aqui, Eliane, muita gente aqui já entrando comigo, se comunicando. Muito bom ver vocês aqui, sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é muito falado, né? Ansiedade. Quem não tem ansiedade, gente? Levanta a mão. Ninguém. Então, assim, é um tema que a gente precisa saber e tirar um pouquinho do senso comum, né? Que hoje é visto tudo... é ansiedade, tá sentindo outra coisa, é ansiedade também. Então aqui serve para isso, para também tirar suas dúvidas, para mim ouvir um pouquinho de vocês. O Rodrigo entrou aqui, ele fala de Amazonas, Manacapuru. Seja bem-vindo, Rodrigo. O Márcio Reis, de Belo Horizonte. Que bom ver vocês aqui, seja bem-vindo, Márcio. E nós estamos aqui, Celi, em Goiânia. Tá bom? E você, tá falando de onde? A Valdeli acabou de entrar. Olá, Valdeli, que bom ver você aqui hoje. Podem ir mandando seus comentários, me falam de onde vocês estão falando, para mim me situar aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Plena Criativa, que é uma empresa de assessoria em comunicação também, que fez parceria aqui com o programa, está sempre me ajudando aqui, dando dicas também, ajudando nos nossos posts, na nossa divulgação. A Plena, ela oferece um mix de serviços de comunicação e ela busca atender profissionais e empresas da área da saúde, do bem-estar, da beleza, e tem foco em gestão, sempre nas redes sociais, assessoria de imprensa, com foco de gestão, com valor diferenciado, com valor justo para cada um de vocês que querem buscar um destaque, né, na sua rede social. Então, se você ficar interessado, entra lá no Instagram, @plenacriativa, que as meninas são super bacanas e vai entrar em contato com vocês para fazer um negócio bem legal para você, tá bom? A Celi respondeu aqui que ela é de Cuiabá. Ela assiste... Ai, subiu aqui rápido. Assista a missa todos os dias. Que bom, Celi. Eu espero que você assista meu programa toda semana. Toda segunda-feira, às 4 horas da tarde, eu estou aqui, programa Cristão Saudável, que eu falo sobre saúde mental, equilíbrio emocional. Toda semana é um tema diferente. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E o Leônidas está aqui. O Leônidas, ele é meu ouvinte fiel. Muito bom ver você aqui, Leônidas. Ele é do Espírito Santo, Guarapari. Márcia, de Betim, Minas Gerais. Francisca, ela diz: sou muito ansiosa, minha mente só pensa em coisas ruins. Sou de Goiânia. Francisca, bom você falar isso, que a gente vai ver algumas características da ansiedade que pega um pouco desse sintoma. Primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que a ansiedade não é algo ruim. A ansiedade é uma coisa boa. A ansiedade, ela é nossa amiga, ao contrário do que muitos pensam. Por quê? Ela é um fenômeno que acontece no nosso corpo para nos protegermos, entende? Então, em uma situação que a gente está em risco, em perigo, ela serve para acionar aquele botãozinho para a gente correr ou para a gente bater. É uma luta que o nosso corpo faz em situações de perigo, entendem? Então, ela é uma condição associada a fatores genéticos, a fatores ambientais, relacionados também a experiências sofridas. Então, a gente vai ver que a ansiedade ela é nossa amiga.
Só que, dependendo do grau dessa ansiedade, a gente vai ver que não precisa o nosso corpo reagir em determinadas maneiras, porque não existe ameaça, ou a ameaça que existe, ela é muito menor do que a reação do nosso corpo. Entendem? Então, e também uma outra coisa que a gente vai ver é que ela nem sempre está presente. Muitas pessoas, como eu falei anteriormente, falam, eu tenho ansiedade, aí tem um outro tipo de sintoma, fala que é ansiedade também. Nem tudo é ansiedade, pessoal. Muitas pessoas, elas confundem o medo e a fissura. Então, vamos entender primeiro qual que é a diferença de medo, fissura, ansiedade. O medo, ele é uma resposta emocional que dá um alerta em uma situação de perigo. Então tem o batimento acelerado, a respiração ela também acelera. Então a fissura, esse é o medo. A fissura, ela é aquele apego excessivo da pessoa a algo que ela quer por perto o tempo inteiro. Então ela fica toda agitada, o coração fica palpitando também. Por isso que é importante a gente identificar o que a gente sente para não gerar uma crise de ansiedade induzida. Entendem? Quando a gente conhece cada vez mais nosso corpo e sabe como é nosso funcionamento, a gente consegue controlar mais as nossas reações, os nossos sentimentos, os sintomas também que aparecem. Vocês conseguem perceber isso? A Maria de Socorro está aqui, ela entrou também. Seja bem-vinda, Maria. Ela mora em Bom Jesus, dos Perdões, São Paulo. Parabéns. Obrigada, Maria. Muito bom ver você por aqui. A Neiva, eu tenho pânico de medo, misericórdia, Jesus. O medo, Neiva, ela é um dos sintomas do pânico. A gente vai ver que o pânico, ele se encaixa nos transtornos de ansiedades generalizadas. Porque a ansiedade, lembra que eu falei que a ansiedade é nossa amiga? Tem determinados graus de ansiedade que, chegando a ansiedade a nos prejudicar, aí ela passa a ser um ponto de alerta para a gente olhar para isso. E dos quadros de transtorno de ansiedade é a síndrome de pânico. Você já foi diagnosticada, Neiva, ou você acredita que você tem isso? A Cleide diz, eu sou muito ansiosa, sou de Sumé, Paraíba. Seja bem-vinda, Cleide. Marília, oi Marília, tudo bom? Ela diz, tema muito importante, te assistindo. Que bom ver você aqui, Marília. A Marília sempre quando pode, eu vejo ela aqui. Muito bom te ver por aqui, Marília. A Márcia, é de Betim. Maria Cavalcante, eu sou de Presidente Dutra, Maranhão. Eu sou muito ansiosa por coisa boba, Maria, que você quis falar aqui. E a Sandra, eu sou muito ansiosa aqui também, todo mundo falando que é ansioso. E realmente, gente, a ansiedade, ela tá presente no nosso dia a dia, na nossa rotina. E é uma coisa super normal, tá? Ela é necessária em muitas das nossas ocasiões. Por exemplo, pensa se a gente precisasse apresentar algum trabalho na empresa, algum projeto e não tivesse ansiedade. Então, a ansiedade, ela dá aquele estímulo para a gente fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas no prazo certo. Então, ela é muito benéfica. Só que a partir do momento que ela passa a prejudicar a nossa rotina, nossos relacionamentos, nosso cotidiano mesmo, aí a gente precisa ficar em alerta. E aí eu vou falar para vocês algumas coisas que a gente também pode fazer para que isso diminua e a gente consiga controlar mais nossas emoções, controlar mais esses sintomas, porque quando começa a prejudicar, esses sintomas, eles incomodam muito, né? E muitas pessoas falam, eu não sei o que eu faço, eu perco o controle. Então, aqui você vai ver, mais pra frente você vai ver alguns do que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade, tá bom? E como ela é definida como males do século, né? A sociedade, ela vive por sentimentos de urgência e tudo é para ontem, né? Então, é muito difícil você não encontrar uma pessoa ansiosa a ponto de prejudicar ela, por conta dessa rotina
muito acelerada. Esse ritmo que a gente tem hoje em dia é muito mais do que o nosso corpo permite. E aí o corpo começa a liberar os sintomas, né? Coração acelerado, o estresse, né? O estresse é uma das coisas também que desencadeia um tipo de transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, o que a gente pode ver, assim? Quando ameaça, a gente, em algum nível, né, tá prejudicando no relacionamento, tá prejudicando no trabalho, tá perdendo o sono, tá diminuindo o apetite. Então, são essas coisas que você precisa perceber na sua rotina, no seu corpo, para ver o quanto tá te prejudicando e o nível que você precisa de buscar ajuda. Tá bom? Vocês podem continuar mandando aqui os comentários de vocês. A Nayara diz, não como, não sinto nada. Como não sei. Ela falou aqui. Sou passada na ansiedade, nem durmo pensando. Não como, não sinto nada. E esse é um dos sintomas, Nayara, que começa a prejudicar a rotina e que a gente precisa ficar mais atenta para cuidar de uma forma melhor, que a gente vai ver no próximo bloco. Esses transtornos de ansiedade, que eu estou tanto falando aqui, e como que a gente pode contribuir para a gente mesmo tomar escolhas mais assertivas, fazer com que encontramos o ponto de equilíbrio, né? Então, Nayara, fica atenta com esses sintomas que já está prejudicando no seu dia a dia. Maria de Fátima, ela é Eusébio Ceará. Ai, gente, tá subindo rápido aqui. Me ajuda a tratar bem. Sua questão é ansiedade também, Maria. A gente vai ver mais pra frente alguns dos sintomas. A Nayara falou também que ela não dorme, não come. A Veridiana tá falando, eu sofri com a ansiedade. Ela me levou à depressão e síndrome do pânico. Então, a síndrome do pânico, ela é uma das características que a gente vai ver agorinha sobre essa potencialização. Então, em determinados níveis de ansiedade, ela sim gera a síndrome do pânico, que a gente vai ver logo mais. Então, eu gostaria que vocês mandassem aqui seus comentários, falassem da experiência de vocês. E o Gilson que está falando, viu no remédio direto, pois tenho muita depressão. A ansiedade e a depressão, elas estão bem relacionadas. Nesse sentido dos sintomas também. E a gente vai ver logo mais, tem muita gente aqui falando. Olá, Rosângela, Sandra, o coração parece que vai sair pela boca. É exatamente isso. A Neiva, eu estou me tratando com psiquiatra, querida, obrigada por nos ajudar, amém. Ai, que bênção, Neiva. A gente vai falar sobre isso também, que o diagnóstico, gente, ele é só dado pelo psiquiatra. E medicamento também. Então, é preciso fazer esse casamento entre psiquiatra e psicólogo, tá bom? Então, vocês vão mandando aqui os comentários de vocês. E a gente, enquanto vocês mandam aqui a experiência de vocês, se vocês foram diagnosticados, se não foram, ou se vocês acham que tem determinadas coisas, vocês podem mandar aqui. E, enquanto isso, a gente vai de música e logo mais estamos de volta, tá bom?
Estamos apresentando o programa Cristão Saudável. Estamos falando sobre depressão. Eu tô lendo aqui o Gilson falando sobre depressão aqui. Sobre ansiedade. O Gilson, ele tá falando que a gente abordou o tema ansiedade, aí ele citou a questão da depressão e diz: eu vivo no remédio direto, pois tenho muita depressão. E logo em seguida ele pergunta, né, o que faz e tal. Gilson, é muito importante você estar em orientação sempre com seu psiquiatra para ele ver a questão da dosagem e, paralelo a isso, a psicoterapia, tá bom? A gente vai ver que o medicamento, ele trabalha no sintoma. Então, é na superfície, o que ele está aparecendo, a doença, o que aparece a doença. E a psicoterapia, ela vai tratar a raiz, entende? Então, enquanto você está com o medicamento tratando o sintoma, você vai lá na psicoterapia tratar a raiz para você conseguir, né, ter o autocontrole através do autoconhecimento e trabalhando essas questões, porque de que adianta tomar o medicamento, trabalhar só um sintoma se você não está na causa? Entende? Por isso que eu falo que é importante esse casamento nos casos de transtornos, porque às vezes as pessoas falam assim: não, eu não vou no psiquiatra não, psiquiatra é pra doido. Ou senão fala: não, eu vou viciar em remédio. E não é, gente. Isso é um tabu que a gente precisa quebrar. O medicamento, em muitos casos, ele é importante sim, assim como o acompanhamento com a psicoterapia, tá? Esse casamento é muito importante para ter uma vida normal, tá? Conseguir fazer suas coisas, caminhar seus projetos, enfim. Então, é importante tirar um pouco esse pensamento de que é ruim, é errado, é para doido, porque não é, tá? Muitas pessoas precisam. E todo mundo precisa de psicoterapia, sim. Porque, igual eu estava falando anteriormente, a rotina como um tal, hoje em dia, é tão acelerada, é tão muito, tudo para ontem. Como que a pessoa aprende a lidar com as suas emoções, aprende a olhar para si mesmo e conseguir tomar escolhas assertivas diante desse tudo, né? Então, a psicoterapia é muito interessante em todos os casos. Então, vamos lá. A Maria de Socorro, ela diz que sempre que dá, assiste aqui o programa. Eu fico muito feliz, Maria. Muito mesmo. Obrigada pela participação. Ela diz que quando eu tenho tempo eu te assisto. O Gilson falou da tarja preta, acho que eu já te respondi. A Gleiciane: perco muito sono e tenho medo de sair de casa e fico com falta de ar pensando que vou passar mal porque meu coração acelera muito. Acho que a Gleiciane logo fala em cima, perguntando... Deixa eu ver, gente. Aqui, ó. Aí ela fala assim: eu fui ao médico e ele disse que era depressão. Passou uns remédios e depois mandou para mais de vez em quando. Sinto os mesmos sintomas. Uma angústia, um medo, desespero, boca seca, coração acelerado, falta de ar. E, Leiciane, quanto tempo que tem que você foi a esse médico? E se tiver muito tempo, é bom você retornar e começar também um acompanhamento. Esses sintomas, ele é muito, muito comum na síndrome de pânico. Mas você falou que ele diagnosticou como depressão, né? Então, deve ter tido outros casos aí para ele ter te diagnosticado. Porque quem diagnostica, gente, é o médico, tá? Nós, psicólogos, a gente não tem o poder para diagnosticar. A gente identifica alguns sintomas, sim. E aí, a gente identificando alguns padrões, a gente encaminha para o médico diagnosticar e ver, se necessário, encaminhar, mandar para tomar um medicamento, alguma coisa assim. Tá bom? Neiva: nossa, como é bom assistir você. Faz bem para a alma e coração. Obrigada por saber, para nos ajudar. Que Deus abençoe você. Amém, Neiva. Obrigada. Fico feliz em saber disso. Muito bom. É muito bom ver o feedback de vocês. Me deixa muito feliz. O Facebook aqui, Cristo Vive, fala: então, o que eu penso da ansiedade? Acho que é uma falta de organização de pensamentos. Você quer tudo na mesma hora,
Você quer tudo na mesma hora e não sabe o que realmente quer. Preciso ter objetivo na vida. Eu não sei se o nome está aqui no Facebook Cristo Vivo. Então a gente vai ver que a ansiedade é uma preocupação com o futuro. O nome preocupação já diz, né? É uma preocupação. Uma ocupação que já vem lá do futuro em vez de preocupar com, em vez de olhar para o presente. Então eu me preocupo com o que está lá na frente. Então, não necessariamente só uma falta de organização de pensamentos, mas é tudo tão acelerado que às vezes pode ser que a pessoa se desorganiza, mas é pela ansiedade mesmo. Você consegue me entender? Vamos comunicando aqui para mim ver se eu consegui te responder. A Edivânia falando oi. Oi, Edivânia. Nilcelene, tenho medo de morrer e deixar minha filha de 5 anos. É horrível. Parece que vão morrer todo dia. Às vezes passa, mas tem dia que peço ajuda para todo mundo. É complicado. Em quanto tempo você tem esse sentimento, Nilcelene? E uma outra questão é a partir de quando começou também esses sintomas. Começa a perceber se isso é bem recorrente. Se isso for recorrente, que se está te desgastando, é bom você procurar uma orientação. Ela fala aqui em cima. Sintomas que são reais e quando vou ao médico é só uma crise de ansiedade. Sim, tem a ver com a crise de ansiedade. E não é só uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade é algo muito, muito, muito sério de não deixar para o lado. Porque às vezes a pessoa... Uma coisa que eu ia falar também, às vezes a pessoa fala assim, não, é coisa à toa, é só uma ansiedade, e aquilo vai potencializando, aí vira um transtorno compulsivo obsessivo, que a gente vai ver o TOC, que faz parte da transtorno de ansiedade, vai ver depois surge o transtorno de pânico. Então, é bom a gente perceber, ajudar a nos perceber, e logo procurar ajuda, gente. Porque ficar muito jogando, empurrando com a barriga, pode dar um problema lá pra frente pior do que tá agora. Sendo que você pode se cuidar. E o ideal mesmo é a gente sempre se prevenir. Né? A gente sempre cuidar da gente, olhar pro nosso corpo, perceber nossos sintomas. Qual o sentimento que eu tô agora? Esse sentimento tem a ver? Né? Tem motivo para me sentir isso? Essa reação que eu tive, de 0 a 10, qual o grau da minha reação e qual o grau que poderia ser? Né? Será que ter uma raiva nota 10 equivale, por exemplo, a deixar uma xícara cair? Então, a gente tem que se conhecer, através desse autoconhecimento, a gente vai conseguir nos equilibrar, ter o autocontrole mesmo. Neuza está aqui, oi Neuza. Oi, Thaís. A Thaís está aqui. A Thaís... Vocês lembram da Thaís, gente? Ela é nutricionista que veio aqui fazer deu a participação dela, fez a participação especial aqui dela sobre o Outubro Rosa. A gente falou sobre prevenção do câncer de mama. Ela está aqui nos assistindo hoje. Seja bem-vinda, Thaís. A Neiva, eu participo do CAPIS, aqui em Medianeira, Paraná. Estou já me evoluindo com a graça de Deus. Que bom, Neiva. Eu falo sempre para as pessoas que acham... Eu não sei se é seu caso, se você faz ou não psicoterapia. Mas eu sempre falo para as pessoas que a psicoterapia são para pessoas saudáveis. Que elas buscam evolução, elas percebem que elas precisam de crescer de alguma forma. As pessoas que falam que não precisa de terapia, que não precisa de nada que já está bom, elas já se estagnaram. Elas chegaram à ilusão, né, da perfeição. Quem é perfeito, a perfeição ela se estagna. Tem até um autor, Bert Hellinger, que fala isso. Fala a perfeição ela se estagna. Então, os imperfeitos que evoluem. Então, a psicoterapia é para isso, para contribuir com a nossa evolução, com o nosso amadurecimento. Não é verdade? A Sandra diz, tem dias que não consigo, que ninguém dá um abraço, que tudo que chega perto de mim me dá falta de ar, dá fadiga. A Gleiciane falou que faz uns 4 meses que fui ao médico. Gleiciane, então é bom você retornar para checar direitinho essa dosagem do medicamento, tá bom?
Muita gente aqui. A Luzia, tem dia que eu tô bem, mas tem dias que venho que tenho que chorar muito. Quando passa poucos dias, uma pessoa morre. Às vezes tem muito a ver com a intuição também, né? Esses casos que acontecem com você, Luzia, é sempre quando você pressente alguma coisa? Então, vamos lá, gente. A gente está falando aqui do transtorno de ansiedade e generalizado. O que que é isso? Existem diversos casos do transtorno de ansiedade que, que têm características específicas. E quando não se trata de uma causa biológica, que tem alterações químicas, ou se não problemas hormonais, pode ser desencadeados por fatores de estresse do dia a dia, pode ser por problemas financeiros, vulnerabilidade social, abuso de substâncias, até a cafeína, tá, gente? Ela gera um aumento de ansiedade significativo. Tomar muito café o dia todo, então tem alterações sim. Ter algum trauma na infância, transtorno de personalidade. Então, enfim, são diversos casos que pode acontecer esse transtorno de ansiedade. E o grande problema é que, apesar desses sintomas serem persistentes, igual eu estava falando, eles são identificados ou procurado ajuda de maneira tardia, né? Que pode até potencializar muitos sintomas. Então, para que ficar sofrendo tanto tempo assim, gente? Vamos buscar ajuda logo. Tirar esse orgulho, tirar esse sentimento, essa cultura, né? De deixar, quando estiver morrendo, assim, quando não aguentar mais, eu procuro um médico, eu procuro um psicólogo. Para que sofrer desse jeito? Se a gente pode procurar antes, né? Então, o transtorno de ansiedade, muitas vezes, ela pode ser confundida com depressão, alcoolismo, dependência química, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela exagera no álcool por conta dos sintomas da ansiedade, ou ela exagera em outra substância psicoativa por causa da ansiedade, e aí é confundida. Então, é preciso deixar que isso seja bem claro e bem delimitado para a pessoa identificar que se trata de um transtorno de ansiedade, sim. Tá bom? E delineando, né, cada caso com precisão, é preciso saber exatamente o tipo de transtorno ansioso que a pessoa se encaixa. E aí eu trouxe alguns transtornos para vocês saberem para vocês conhecerem, ter esse primeiro contato, né? Para saberem o que é, quais os sintomas. Aqui, meu propósito não é, gente, diagnosticar. Se vocês se identificarem com algum desses casos, com algum desses transtornos, eu indico para vocês procurarem um psiquiatra de sua confiança e também um psicólogo para vocês verem se é isso mesmo, se trata disso mesmo. Porque tem os sintomas aqui, mas eu não sei o que vem de você. Eu não sei da sua história, eu não sei do seu contexto de vida que fez com que você esteja com esses sintomas hoje. Então, por isso que é importante uma orientação profissional de perto para saber identificar direitinho, tá bom? Tairine, oi Tairine, tudo bom? Tairine, ela formou comigo, a Tairine, amando o assunto de hoje. Parabéns, Jordana, obrigada. A Sandra, ansiedade muitas vezes, quando às vezes a tristeza chega, aí já vem na cabeça com medo de morrer, medo de deixar o esposo, deixar filhos, deixar neto. É isso mesmo, aí vem toda aquela rede de pensamentos negativos mesmo, Sandra. É isso mesmo. O Leônidas, lá embaixo, eu vi no intervalo, ele perguntou se quem tinha ansiedade tinha medo e quem tinha medo tinha ansiedade. Depende, Leônidas. Por quê? Porque são duas coisas distintas. Lembra que eu falei para você que o medo, ele é uma resposta emocional que alerta em uma situação de perigo? Então, às vezes, a pessoa não está ansiosa, ela está com medo de alguma coisa. Entendeu? Então, são coisas distintas, não necessariamente elas estão interligadas. A Neiva dando parabéns pelo assunto de hoje. Obrigada, Neiva. Glaucia. Oi, Glaucia. A Glaucia entrou aqui. Então, um dos transtornos de ansiedade, gente, é o transtorno de ansiedade generalizada, que ela é conhecida como TAG.
O transtorno de ansiedade generalizada, ele é um quadro de ansiedade que tem tensão, que tem preocupação, só que toma uma proporção tão grande, tão excessiva, que começa já a preocupar. Então, é muita preocupação, é muita tensão, é muita ansiedade, o estado permanente de angústia. E essa angústia, às vezes, não sabe identificar nem mesmo a pessoa, sabe identificar de onde que veio essa angústia. E quem convive com transtorno de ansiedade generalizada, eles sofrem com preocupações excessivas constantes, com dificuldade de dormir, muita gente fala da dificuldade de dormir aí, a dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, ficar muito estressado, sabe, por coisa pouca, ficar irritado, tensões musculares, medos irracionais, não tem um sentido para ter medo de determinada coisa, mas a pessoa está lá sentindo medo. Alterações de humor, a respiração ela fica uma fadiga, né? A respiração, transpira muito, tem um refluxo gástrico também, falta de ar. Então são alguns dos sintomas. Não necessariamente a pessoa tem que ter todos os sintomas, né? Ela, para ser diagnosticada, ela precisa ter quase todos os dias esses sintomas, alguns desses sintomas, interferindo negativamente na sua vida, como a gente tinha falado anteriormente, né? E ela está associada, a TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, ela está associada a outros transtornos também, ansiosos, como o pânico, que a gente vai falar agora, como os transtornos compulsivos, as fobias. Então, ela encaixa bem nos outros transtornos também. Vamos ver aqui o que vocês estão falando comigo. A Neuza, ela falou, já fiz acompanhamento com um psicólogo daí. Tem um pouco ainda de depressão e vem ansiedade para comer. É bom continuar o acompanhamento, Neuza. A Maria de Socorro, ela falou que já aconteceu outras vezes, tá? E o médico do pronto-socorro deu um diazepam para ela e mandou procurar um médico para exames. É isso mesmo. Quando a pessoa tem síndrome do pânico, elas acreditam que está tendo um infarto, está acontecendo alguma coisa com o organismo dela. E aí faz exames e às vezes não aparece nada. Muitas das vezes não aparece nada. E aí ela fica sem saber o que eu tenho então. Porque essa sensação de que eu vou morrer, de que eu vou infartar e não tem nada comigo, não tem nada com o corpo. E aí é uma causa emocional. O indivíduo que tem o transtorno do pânico, ele é acometido por sentimentos repentinos de angústia, de desespero, uma sensação de catástrofe iminente, vai acontecer alguma coisa, fica pensando. Sempre vai acontecer, ele está sempre esperando acontecer alguma coisa. Medo de morrer, de enlouquecer, a perda do controle, né? Então, as crises de pânico, elas são súbitas e imprevisíveis. Então, a pessoa que sofre com essa desordem, ela sempre fica em estado de alerta e de preocupação, porque ela nunca sabe o que vai acontecer. Então, os sintomas são taquicardia, tremores, calafrios, dor no peito, né, sudorese, ela fica suando, tem vertigem, enjoos. Então, o medo da morte que a gente falou, é a incapacidade de se controlar mesmo. Então, esses são alguns dos sintomas do transtorno do pânico. A Maria do Socorro concordando aqui, a Maria Célia está aqui. Então, gente, é importante perceber também, por isso que eu sempre falo do corpo. O corpo, gente, ele fala o tempo inteiro com a gente. E aí a gente finge que nada está acontecendo. Não é nada, fica surdo pro corpo. E aí vira doença, acontece alguma coisa com ele. Por quê? Porque ele está gritando já, pedindo ajuda. E aí você não olha para ele, não vê que ele está, por exemplo, com uma dor de cabeça. Dor de cabeça na psicossomática, não querer alguma ideia, alguma informação, não aceitar algo que está vindo para você. Não aceito, aí eu tenho uma dor de cabeça. Então, tem muitas coisas que acontecem com o nosso emocional que geram sintomas, dor de cabeça, dor de barriga, ou intestino preso. Então, muitas dessas coisas é o corpo falando pra gente. E aí a gente identificar.
A psicoterapia, ela contribui porque quando a gente se autoconhece, a gente fica muito mais fácil, é muito rápido a gente identificar, peraí, eu não tô no meu estado normal, não, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu já me questiono, já começo a identificar e me questionar se realmente tem sentido eu estar sentindo aquilo, entendeu? Ter sentido o que eu estou sentindo, vocês entenderam, né? Então é se questionar mesmo. A Maria do Socorro diz, eu fiquei muito preocupada porque o pai dela teve aneurisma. Fiquei com medo. É, e fica mesmo, Maria do Socorro, é comum ficar. E é importante fazer exame também, porque às vezes não é só emocional, né? Tem alguma coisa no corpo mesmo, precisa do medicamento. Outro, outro transtorno que se encaixa, gente, no transtorno, na TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, é a reação aguda ao estresse. Então, é um quadro temporário, que não é crônico e acontece situações altamente estressantes para a pessoa, envolvendo desgaste físico, emocional, ou a pessoa sofreu de algum tipo de violência, como assalto, situações estressoras, lar violento, né? Insatisfação com o ambiente de trabalho. Então, essas situações acontece a reação aguda ao estresse. Os sintomas são ondas de calor, transpiração, taquicardia, desorientação, né, agitação. Então, até estados parciais, até mesmo de amnésia, esquecer algo. Então, é um quadro da reação aguda ao estresse. E também tem o transtorno de estresse pós-traumático. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um quadro que se instaura depois que a pessoa vivencia alguma situação bem traumática para ela, como altamente estressoras ou angustiantes, como, por exemplo, um sequestro, um acidente grave, uma perda trágica, né, de alguma pessoa, desgastes naturais. Então, aí tem o transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas, eles acontecem pensamentos intrusivos, pesadelos, que faz a pessoa reviver sempre o episódio traumático dela. E aí tem aquelas sensações, depois do sonho, a sudorese, né, o suor, a taquicardia, a fadiga. Então, vai desencadeando esses sintomas também. E uma outra coisa também é o transtorno obsessivo compulsivo. Vocês já ouviram falar do transtorno obsessivo compulsivo? Mandem aqui seus comentários. O José Barbosa entrou agora. Seja bem-vindo, José. Muita gente aqui pedindo oração também. Toda quinta-feira, 9 horas da manhã, tem um programa só para oração, tá? Vocês podem mandar também o pedido de vocês na quinta-feira, que eles colocam a intenção de vocês, tá bom? E aí, vocês não me responderam. Vocês já ouviram falar do TOC? Transtorno obsessivo compulsivo? O TOC, gente, ele é recorrente a pensamentos intrusivos e acompanhados com compulsões mentais ou comportamentais. Como assim? A Joelma acabou de entrar aqui. Joelma, olá, estou na Bélgica, mande um alô. Oi, Joelma, seja bem-vinda. Toda segunda-feira, 4 horas da tarde, aqui, programa Cristão Saudável. Eu falo sobre saúde mental, equilíbrio emocional. Cada semana é um tema diferente para vocês participarem, tá bom? Muita gente aqui também de outros estados, de outros países, a Bélgica, Estados Unidos, que a Thaís entrou aqui. Então, muito bom ver vocês me acompanhando. A Rebeca disse que não ouviu falar, mas acho que tem. Leônidas, ela disse já ouvi. A Gleciane não ouviu. Então, Rebeca, presta atenção aqui nos sintomas. Se você se identificar, eu vou pedir para você buscar um profissional para ver se realmente é. Muitas pessoas, gente, têm esse transtorno, infelizmente. Eu, por exemplo, quando eu era mais nova, eu fiquei com um pezinho no transtorno obsessivo compulsivo. Mas porque quando a gente identifica e tá com o pezinho lá, com a psicoterapia você consegue se controlar melhor. Então, graças a Deus, eu não desencadeei esse transtorno, mas muitas pessoas ficam com o pezinho lá e acaba desencadeando.
Eu tive alguns sintomas só e consegui, através da psicoterapia, como se for me autorregular, para evitar mais sintomas ainda e vai amenizando. Então, a Rebeca. Rebeca, como eu falei, são acompanhados com os pensamentos intrusivos e compulsões mentais e comportamentais, né? As compulsões são atos repetitivos que comprometem a vida funcional do indivíduo, consome muito tempo. Então, a pessoa, por exemplo, sempre tem que conferir a porta do carro se trancou, conferir a porta da casa, conferir se o fogão está desligado, conferir se a torneira está fechada, ou, dependendo da pessoa, conferir se está tudo limpo, se o quadro está retinho. Então, são esses atos repetitivos excessivos que não tem necessidade e que a pessoa perde muito tempo, tá? Então, no meu caso, era de conferir. Quando eu percebi que eu conferia demais a porta, o portão, a porta do carro, eu conferia... Não, às vezes a gente confere rápido, e quando você chega no meio do caminho, será que eu conferi? Aí você volta. Só que isso, pra mim, estava sendo demais. E aí eu levei isso pra minha terapia. Psicólogo faz terapia também, gente. Mas na época eu não era. Ainda não. Mas aí eu levei e aí a gente começou a identificar e eu comecei a tomar mais consciência dessas atitudes minhas. Porque às vezes a gente confere assim 5, 6 vezes sem tomar consciência. Entende? Então, aí, esses são as compulsões com os atos repetitivos. E aí a gente tem essas atitudes, esses atos, para diminuir a ansiedade que provoca pelas obsessões. As obsessões, elas são pensamentos que chegam e invadem a nossa mente de forma indesejada. Então, vamos supor, conheci uma pessoa, ela tinha da torneira, que eu falei. Então, sempre o pensamento tinha que conferir a torneira, porque se ela não conferisse, o banheiro ia alagar. Ou, no meu caso, de conferir as portas, se alguém ia entrar, ia abrir, invadir. Então, são esses pensamentos obsessivos. Então, a gente tem que perceber que se existem mesmo esses comportamentos obsessivos, se fica sempre vindo, e para diminuir esses pensamentos, a gente vai lá e confere para diminuir a ansiedade. Então, esse é o toque, gente. É uma forma, a pessoa é incapaz de controlar e banir tais pensamentos. E isso é de uma maneira muito intensa, tá? Eu falei do meu caso, mas era bem brando, assim, mas é de uma maneira muito intensa, que é necessário, sim, uma orientação, um acompanhamento. Então, se vocês se identificarem, vocês pedem uma orientação aí para o profissional da sua cidade, mais perto de vocês, para te acompanharem, tá bom? A Neiva falou, como é triste, pois comecei a sofrer depois de perder dois filhos, Catrine e Lucas. Isso me deixou nessa tristeza. Então, tem um significado essa tristeza sua, né, Neiva? A gente precisa ver quanto tempo, porque tem o processo de luto também, que a gente já falou aqui sobre o luto. Então, a tristeza, ela vem mesmo, ela é natural. É preciso ver o quanto tempo tem esse luto e se isso está te prejudicando seguir, né? Ressignificar essa perda para você, né? Fazer algo na vida por eles, pelos seus filhos. Aí ela fala, você já é uma bênção de Deus para minha vida, querida. Amém, que bom, Neiva, eu fico feliz. Muito obrigada. A Lourdes em Paris, muita gente aqui ouvindo de fora, seja bem-vinda, Lourdes. José Barbosa, Celida Alves, estou amando. Rebeca, sendo assim, não tenho, graças a Deus. Que bom, Rebeca, fico feliz. A Jaelma fala, nossa, eu esqueço demais. Se eu tirar uma coisa do lugar, não sei colocar em ordem. E tenho sono demais, ele não passa. Joelma, essa questão do esquecimento e do sono, a gente também precisa investigar se é algo biológico, tá? Às vezes, por exemplo, a tireoide, o hipotireoidismo ou a hiper, tem muito sono. Então, checa a questão dos seus hormônios, checa toda a sua questão do seu organismo
para a gente poder identificar alguma coisa. Se não haver nada, a gente precisa ver essa questão psicológica mesmo, tá bom? Então, gente, nós somos um ser integrado, né? Tá tudo interligado. Então, a gente precisa investigar tudo, psicológico, biológico, espiritual também. Nós temos esse tripé, né, para a gente conseguir nos manter saudáveis. Então, é preciso isso. Uma outra que eu trouxe para vocês, outro transtorno de ansiedade que se encaixa no transtorno de ansiedade generalizada é a agorafobia, que é a fobia de lugares abertos com muita gente, a apreensão de andar na rua, de sair sozinho, frequentar espaços abertos. O agorafóbico, ele tem medo de se descontrolar em público. Então, de ficar desamparado, de não ser socorrido. Então, nos casos associados também ao pânico, o indivíduo se sente apreensivo com a possibilidade de apresentar as crises em público, né? E também de não ser socorrido ou passar constrangimentos. Então, ele cria toda uma cena na sua cabeça e evita de entrar em contato com aquilo que causa o motivo da fobia dele. E é um medo incontrolável, né? De objeto, de animal, de uma situação. As fobias. A gente já falou de algum dos programas, a gente falou de medos e fobias, e a agorafobia, ela estava dentro. Não sei se você lembra. Vocês lembram? Você lembra, Leônidas, quando a gente falou sobre medos e fobias? O que então a gente pode fazer para diminuir todos esses sintomas de ansiedade? Jordana, eu sou ansiosa demais da conta, isso me prejudica, eu não durmo, eu não como, eu não consigo me organizar. O que eu posso fazer? É muito comum, diante dessas manifestações dos transtornos de ansiedade, as pessoas procurarem tratamentos farmacológicos, né, os medicamentos. Só que os medicamentos, como eu falei anteriormente, pode até amenizar, mas existem outros métodos que a gente pode fazer para abrandar esses sintomas de ansiedade, né? Quando se trata de transtorno, gente, aí precisa mesmo da medicação para fazer um trabalho bem bacana na psicoterapia. Agora, a questão da ansiedade por si só, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer para conseguir controlá-la. E uma das coisas, primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar consciência de que a ansiedade, ela é um mecanismo natural, né? A gente precisa da ansiedade para sobreviver. A ansiedade é nossa amiga. Parar de julgar. Quando a gente tem ansiedade e já condena, nossa, eu estou ansiosa, para que eu tenho isso? Aí eu fico mais ansiosa ainda. Então, é permitir-se ter ansiedade, né? E perceber que a ansiedade é algo natural da vida. Que as coisas podem dar certo, que as coisas podem dar errado. E por isso a gente vai ter um plano B, o plano C, o plano D, até dar certo. Entendeu? Uma outra coisa é fazer exercício físico. Por quê? A atividade física, ela libera o hormônio do prazer. E ela equilibra o humor. Então, quando eu pratico exercício físico, liberando esses hormônios do prazer, eu fico mais tranquila, diminui essa ansiedade. Vocês conseguem entender? O terceiro, né? A terceira dica que eu trouxe para vocês é evitar alimentos que estimulam a ansiedade. Cafeína, alimentos gordurosos, as gorduras saturadas e industrializadas. A Thaís, a nossa nutricionista que está ouvindo a gente aí, vai falar melhor sobre isso, sobre as gorduras saturadas e insaturadas. O álcool são alimentos que geram ansiedade. Então, vamos aprender a comer bem, comer saudável. Não significa que eu não posso tomar um café, que eu não posso comer um sanduíche, mas tudo equilibrado, né, gente? A Joelma, ela pergunta aqui, o que devo saber quando a criança não consegue ficar fazendo uma atividade só? Não consegue concentrar, ela tem quase 8 anos. Você fala uma atividade parada, Joelma, porque vai depender muito. A criança que ela é muito agitada, que ela é muito ativa, ela não vai conseguir ficar parada.
Então, qual que é o segredo, né? Eu falando pelo que você me trouxe aqui. Claro que a gente tem que fazer uma investigação mais aguçada. É, levar ela a atividades que gastam muita energia. Por exemplo, se ela gosta de um futebol, se ela gosta de um vôlei, então que ela faça 2 vezes por semana, pelo menos uma vez por semana, para ela gastar essa energia que ela está acumulada. Então, quando ela gasta essa energia, vai ter momentos que ela consegue sim trabalhar a disciplina dela, trabalhar a concentração, o foco, entendeu? Outras tarefas que pode ser feita atividades mais lúdicas, né? Por exemplo, matemática com quebra-cabeça, um jogo da velha diferente. Então, são atividades mais lúdicas que prendem a atenção. A criança, ela quer absorver tudo de uma hora só. Então, a gente precisa ter meios para que consiga puxar a atenção dela. Então, se ela já pratica um exercício físico que ela goste e que ela gaste muita energia, então que a gente use alguma atividade lúdica, atividade de escola, lúdica para que ela possa aprender. Tá bom? Espero ter respondido aí sua pergunta. Outra coisa, gente, é sempre se informar. Quanto mais você estuda sobre o que você sente, mais controle você tem sobre si mesmo, que é uma questão do autoconhecimento também, né? Conversar sobre sua ansiedade com as pessoas, evitar aquelas pessoas negativas que olham a ansiedade como um monstro e conversar sobre sua ansiedade com aquelas pessoas que você realmente vê que vale a pena. Outra coisa é a questão da psicoterapia, que eu sempre venho falando aqui nos programas para você. A psicoterapia vai te ajudar a se autoconhecer, entender seus medos, qual o motivo de você ter medo de determinada situação. Né? Por exemplo, eu sou ansioso quando eu vou me apresentar, vou fazer uma apresentação, eu fico muito ansioso. E aí começa a se questionar qual que é o motivo para ter esse determinado tipo de ansiedade. Essa ansiedade geralmente vem quando a pessoa não está tão preparada para o que ela vai falar. Aí gera uma ansiedade maior. Então, se a pessoa se preparou, se ela está totalmente pronta para, por exemplo, essa apresentação, ela se questionar o que faz com que ela deixe ela dessa maneira. O que faz com que esses sintomas se apresentem, mesmo ela sabendo que ela se apresentou. Então, a psicoterapia é todo esse processo de autoconhecimento, de lidar com os medos, de entender os medos, para tomar escolhas mais assertivas. E aí, com o profissional, você vai aprender técnicas de relaxamento, técnicas para você administrar melhor sua ansiedade. Então, aí você vai caminhar com as suas próprias pernas. A intenção da psicoterapia não é te prender para o resto da vida. Você vai lá em determinados momentos da sua vida, aprende a caminhar com as suas próprias pernas e segue, entendeu? No momento que aconteceu alguma coisa que você não está conseguindo lidar sozinho, você volta, aí consegue ali reestruturar, ressignificar algo. Então, esse é o movimento da psicoterapia, entendeu? Um outro ponto é começar a cobrar menos de si, né? Aquela questão do perfeccionismo, querer tudo daquela forma, certinho. Mas não existe ninguém perfeito, gente, não existe perfeição. Você vai chegar eu quero tudo perfeito, mas o que é perfeito? Não tem. É algo que não tem como você mensurar, não tem como você atingir, porque não existe. Então, é você se cobrar menos. Né? Tudo é aprendizado. Se você errou, serviu de aprendizado para você sempre crescer, para você sempre evoluir. Uma outra questão é praticar yoga, né? Que são exercícios também que contribuem para a respiração, para o relaxamento. Então, são excelentes ferramentas para você se conectar mais com o presente. Deixar um pouco o futuro. O futuro é importante? Mas você precisa do presente, do aqui do agora, para você se conectar mais a essas técnicas e você conseguir seguir de maneira mais fluida. Tem uma pessoa que perguntou: tenho muito medo de comer certos alimentos e passar mal, pois sou alérgica a caranguejo. Já fico imaginando se na casa da pessoa tem caranguejo, se faz uso de camarão e se eu posso passar mal. Com isso, nem como nada, nem bebo nada. Que transtorno é esse?
é preciso identificar direitinho esses sintomas, porque esse medo é um medo que você tem mais instintivo de você se proteger, né? Mas aí, com a psicoterapia, você vai conseguir separar melhor em que momento que eu preciso ter esse medo e quais são os momentos que eu não preciso, que eu posso ficar tranquila e comer, por exemplo, na casa de um amigo, num restaurante diferente, entendeu? Não tem como eu te falar por esse texto que transtorno é esse, até porque eu não posso diagnosticar, né? Quem diagnostica é o psiquiatra. Mas, gente, não fica muito preso a diagnóstico, não. Preocupa mais com os sintomas, o que você está sentindo e maneiras para você evoluir, para você crescer, para você conseguir, através do autoconhecimento, driblar melhor essas situações. Então, a psicoterapia ela vai te ajudar muito nesse sentido para você começar a ter um melhor equilíbrio emocional, uma inteligência emocional e você conseguir separar essas situações. Porque até então o medo ele é natural, ele vem para proteger a gente. Joelma falou, ótimo, nossa, Deus lhe abençoe, amei demais. Que bom, Joelma, eu fico feliz. E aí, gente, tem mais dicas aqui para vocês, nosso tempo esgotou, mas é o saber respirar, que eu estava falando para vocês. A respiração ela ajuda a gente a entrar em contato com o nosso emocional, com os nossos sentimentos. Então, a pessoa fica respirando curtinho só para sobreviver. Só que ela não consegue entrar em contato com as emoções. Ou para fugir, né? Respira curtinho para fugir das emoções. Mas quanto mais a gente acessa nossas emoções, mais saudável a gente é, porque a gente consegue driblar, ou a gente consegue lidar melhor com ela. Né? Como que a gente lida melhor com uma coisa se a gente não tem contato? Como a gente fica íntimo de uma pessoa se a gente não conversa com ela, se a gente não sabe como que ela é, as coisas que ela gosta de fazer? É a mesma coisa com as nossas emoções. Como que a gente vai ficar íntimo das nossas emoções e saber controlar ela melhor se a gente não conhece, se a gente não entra em contato? Não é verdade? Então é melhor que a gente entre em contato. Por mais doído que seja algumas emoções, a gente precisa entrar em contato. Porque é melhor do que depois o corpo gritar pedindo ajuda. Né? Fica bem pior remediar. Tá bom? A pessoa agradeceu, obrigada, rezo muito. E além de rezar, procure sempre uma ajuda profissional, gente. Rezar é muito importante, faz parte mesmo do tripé lá que eu falei da sustentação, a parte espiritual é muito importante. Mas Deus, ele deu o dom da ciência, né? Então, o conhecimento, a ciência, a inteligência. Então, por que não a gente usar? Então, se ele deu pra gente, é pra gente utilizar, é pra gente ir atrás e buscar pro nosso melhor. Tá bom? Bom, nosso tempo esgotou. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Eu aguardo vocês toda segunda-feira, às 4 horas da tarde. Programa Cristão Saudável. Foi uma delícia estar aqui com vocês, conversarem com vocês. Vocês interagiram bastante. Eu adoro quando vocês interagem comigo. A Edileia, ela falou... Oi, gostaria de saber mais sobre isso. Não sei controlar meu emocional. Edileia, a questão do controle emocional, da inteligência emocional, a gente a gente adquire através da psicoterapia. Então, são através de sessões, uma vez por semana, sessões de 50 minutos mais ou menos, e que você vai aprendendo a lidar com o seu emocional, aprendendo a se autoconhecer. Quando eu me conheço, eu sei me controlar. Enquanto eu não me conheço, eu não sei meu funcionamento, acontecem as coisas, eu fico com raiva, eu fico estressada e eu não consigo lidar com nada. Então, esse controle emocional vem muito disso, tá bom? Vou preparar um programa para vocês também que fala um pouco disso, aí eu divulgo aqui para vocês, tá bom? A Valdeli falou, obrigada por tudo, Deus abençoe, até a próxima. Um beijo, Valdeli. Beijo, Neiva, Marli, Rebeca, Maria do Socorro, Gleiciane, Leônidas, todo mundo que participou aqui. Eu
Aguardo vocês no próximo programa. Quero agradecer também a Plena Criativa, que é a nossa parceira aqui. A Plena, ela oferece serviços de comunicação para gestão estratégica de rede social, de marketing, e especialista da área da saúde, da beleza, do bem-estar. Então, é uma empresa muito bacana, muito séria, e com preços justos também. Se você tem interesse de se destacar aí nas suas redes sociais com sua empresa, segue lá o Instagram deles, Plena Criativa, tá? @Plena Criativa. E se vocês quiserem mais informações, deixarem dúvidas, opiniões, vocês podem me seguir na minha página Jordana Ribeiro Psicóloga, no Instagram Jordana Ribeiro Psi, e se vocês quiserem tirarem dúvidas, marcarem uma sessão comigo, vocês podem entrar em contato lá na Clínica Essência, que é onde eu atendo. O telefone é 3294-0212, 3294-0212. Será um prazer atender vocês, tá bom? Então, eu aguardo vocês segunda-feira que vem, 4 horas da tarde. O programa da semana que vem será Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata, que é um tema muito relevante. Se vocês aí conhecem, claro, né, todos conhecem aí algum homem que a gente precisa prevenir, então convidem aí os homens da vida de vocês, tá? Pai, marido, irmão, amigo, que a gente vai fazer um programa bem bacana sobre isso. Então, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima. Não percam semana que vem.